Atos 2:42. O tema da mensagem de hoje é o poder da comunhão. Amém? O poder da comunhão, repita comigo, o poder da comunhão. O poder da comunhão. Quem achou amém? Tá todo mundo feliz aí, gente? Glória a Deus. Que bom, né? Atos 2:42 diz assim. No título da minha Bíblia diz assim: como viviam os novos cristãos. Amém? E em nome de Jesus, como vivem os cristãos, os novos de hoje aqui da Igreja Batista Shekinah. Amém? Diz assim, versículo 42: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos, repita comigo, sinais maravilhosos, eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, repita comigo, unidos, e tinham tudo em comum. Repita mais uma vez, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Algumas traduções falam singeleza de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos entregar essa palavra nas Tuas mãos, e que nós não sejamos, Pai, apenas ouvintes, Deus, da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que aqueles que ouvem e não praticam são como aquele homem insensato que constrói uma casa na areia, que ao primeiro vento, a primeira onda, a casa cai, a casa rui, em nome de Jesus. Mas que nós sejamos, Pai, não só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, porque diz que aqueles que assim o fazem, são como aqueles homens que constroem sua casa na rocha, que vem o vento, que vem as ondas, mas ela não cai. Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja, que todos aqueles que estão me ouvindo nesta noite, sejam como casas construídas na rocha. Em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos transformar nesta noite através da Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Repita assim comigo: Espírito Santo, Tu tens liberdade. Espírito Santo, opera na minha vida. Eu Te dou autoridade, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vocês deram autoridade ao Espírito Santo a transformar vocês de dentro para fora, através da palavra de Deus. Então eu creio, em nome de Jesus, que nós não sairemos daqui da mesma forma, porque nós damos autoridade àquele que pode, ao Espírito Santo, porque só Ele pode convencer o homem do pecado e do juízo. Posso eu falar aqui 42 horas, 40 horas, 24 horas, se o Espírito Santo não operar, não vai adiantar nada, nós sairemos daqui da mesma forma, mas em nome de Jesus nós sairemos daqui diferente. Amém? O poder da comunhão, amados. Título da mensagem de hoje, amém? Primeiramente, antes de começarmos a lidar o que é verdadeiramente a comunhão bíblica, primeiramente eu queria definir para vocês, ou separar, ou diferenciar o que é uma reunião, o que é uma comunhão e o que é unidade. Amém? Reunião nada mais é que um ajuntamento de pessoas. Quando as pessoas se reúnem, se ajuntam, nós temos o que nós chamamos de ajuntamento, nós temos o que nós
chamamos de reunião, as pessoas se reúnem, enfim. Mas não necessariamente uma reunião é uma comunhão, amém? Não necessariamente em uma reunião ocorre o que nós chamamos a comunhão bíblica. A comunhão que Deus, que o nosso Senhor Jesus, deseja para mim e para você, amém? Comunhão, o que é uma comunhão, amados? Reunião nós já falamos, simplesmente um ajuntamento de pessoas reunidas em um determinado lugar. Hoje, através das redes sociais, as reuniões também acontecem de forma eletrônica, de forma remota. As pessoas se reúnem também pelos aplicativos e nós também na liderança, Nós, por várias vezes, nós nos reunimos de forma remota também. Mas existe algo chamado comunhão, e eu quero tratar com vocês hoje a comunhão bíblica, amém? A comunhão, algumas definições realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, isso aqui é conforme o Lexo de Strong, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação, amém? Parceria, participação, relação, beneficência, comunicar, distribuição, fala comigo, repita, distribuição. Tudo isso está dentro da comunhão. Então uma reunião pode gerar uma reunião, uma comunhão. Uma reunião pode gerar uma comunhão. E a reunião gera comunhão, a comunhão gera unidade, e a unidade gera o quê? Milagre. Vamos lá. A reunião gera comunhão, a comunhão gera unidade e a unidade gera milagre. Por isso que Deus diz: onde estiverem dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Glória a Deus. Quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos em unidade, que vem através de uma comunhão sincera com o Espírito Santo, quando nós estamos em unidade com os nossos irmãos, quando nós estamos em unidade com Deus, em unidade com os nossos irmãos, Deus opera o milagre. E eu queria abrir aqui o poder da comunhão, que vocês abrissem um pouquinho mais à frente, Atos dos Apóstolos, versículo 16. Atos dos Apóstolos, versículo 16, capítulo 16, amém? E o versículo 25. Nós vamos ver um exemplo aqui na Bíblia do poder agindo da comunhão, do poder da comunhão através da unidade, o que Deus pode fazer através da comunhão, amém? Atos dos Apóstolos, um pouco à frente no mesmo livro, 16, versículo 25. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Só eu que não achei. 16, estava pensando aqui, mandei todo mundo abrir, mas eu não obedeci eu mesmo. 16, 25, né? Glória a Deus. Todo mundo conhece essa história, mas vamos a ela. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. Paulo e Silas estavam em uma sinergia, Paulo e Silas estavam em uma comunhão, mas não tinha comida, irmão Leandro. Sim, mas era uma comunhão. Quem crê que Paulo e Silas, apesar de estar dentro de uma prisão acorrentado, estavam em comunhão, levanta a mão. Eles estavam ou não estavam em comunhão um com o outro? Eles estavam no mesmo propósito. A palavra de Deus diz aqui em 25 de novo, vou repetir. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Glória a Deus! Nós vemos um momento de comunhão apesar das dificuldades. E pensa em dificuldade, né? Esses caras estavam em dificuldade. Um pouquinho antes ali, nós vemos que antes deles serem encarcerados, serem presos,
A palavra de Deus diz que eles tiraram as vestes de Paulo e Silas em praça pública e apanharam até não dizer chega, como diz o gaúcho, até dizer chega. Apanharam, e depois que eles apanharam, além da vergonha pública de terem suas vestes retiradas na presença de todos em praça pública, além de apanharem, eles foram colocados e acorrentados na prisão. Aí eu pergunto para vocês, esses caras estavam numa situação complicada ou não? Sim ou não? E mesmo assim, apesar da situação complicada, os dois mantiveram uma comunhão e uma unidade profunda, uma sinergia profunda entre os dois, porque a palavra de Deus diz que um orava e o outro louvava, um orava e o outro louvava, e eles em comunhão com o outro, em comunhão com Deus, e o que aconteceu? Milagre. Milagre. Aí eu pergunto para você nessa noite, quem quer viver a verdadeira comunhão de Deus? Quem quer viver em comunhão? Alguém quer viver em comunhão aí, meu Deus do céu? Alguém quer viver em comunhão? Se nós sabemos que através da comunhão gera milagre, por que muitas vezes a gente não quer viver em comunhão? Vamos ser sinceros. Vamos ser transparentes. Vamos analisar as nossas falhas para que nós possamos crescer. Por que nós sabemos, se a gente for lá em João 17, né? A oração sacerdotal de Jesus Cristo, a última oração de Jesus Cristo com seus apóstolos, né? Todo mundo concorda que quando nós estamos falando pela última vez com alguém, com uma oração com seus apóstolos, todo mundo vai concordar comigo que deve ser algo importante, não é? Você sabe que a última vez que você vai encontrar aquela pessoa, normalmente o que a gente faz? A gente deixa tudo que é supérfluo para trás e foca no que é importante. Pô, só vou ver esse cara agora, depois daqui eu vou para a cruz, eu só vou ver os meus discípulos agora, eu vou falar algo para eles importante, algo que vai ficar e vai marcar. E qual foi a oração sacerdotal de Jesus, se nós formos fazer um resumo? Jesus orando pela unidade dos apóstolos, não foi? Eu rogo, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou contigo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, para que o mundo creia que você é um cristão, para que o mundo creia que você é um enviado de Deus para as vidas, é necessário que você viva em comunhão. E lembre-se, essa é a cereja do bolo. Lembre-se, Jesus, antes de ir para a cruz, na última oração com os apóstolos, o que ele pediu a Deus? Que eles sejam um, que eles andem em comunhão, que eles andem no mesmo propósito, que eles andem juntos. Então, vocês concordam comigo que a comunhão e unidade é algo importante, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém acordado aí, gente? A comunhão é ou não é algo importante? A comunhão é ou não é algo que move o coração de Deus? E por que muitas vezes a gente não vive a comunhão? Ou nós somos aqui casas construídas na areia? Porque quando nós não obedecemos à palavra de Deus, como nós somos simplesmente ouvintes, quem já ouviu falar de comunhão aqui, levanta a mão, na igreja. Quem já ouviu alguma ministração, até minha, né, sobre comunhão, levanta a mão. E por que a gente não vive? Por que muitas vezes é tão difícil viver a comunhão? Por que muitas vezes é tão difícil a gente se reunir, a gente tomar um café com alguém? Por que é tão difícil, amado? Mas quem quer viver isso, dá uma glória a Deus. Quem quer viver comunhão, dá uma glória a Deus. Vamos aprender na prática como é que vive a comunhão? Antes de começar aqui, eu tenho 9 pontos aqui para a gente falar sobre a verdadeira comunhão bíblica. Prometo ser breve. Mas é algo que estava faltando na igreja e ainda falta um pouco, a comunhão verdadeira, a comunhão bíblica. E nesse final de semana, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, a liderança da igreja, nós voltamos às nossas comunhões, e foi um milagre tão grande, por um domingo que a gente se reuniu, gente. Deus operou de uma forma tão grandiosa, pessoas da igreja com problemas de relacionamento umas com as outras, e muitas vezes ali com o coração fechado, não querendo muitas vezes perdoar, muitas vezes ali não querendo abrir o coração,
E tudo isso nos tira a comunhão bíblica, a comunhão cristã. É ou não é? Porque o diabo veio para quê? Separar. O diabo é o contrário de Deus. Deus quer unir, e o diabo quer o quê? Quer separar, e muitas vezes o diabo tem conseguido separar. Amém? Glória a Deus. Então, então a pergunta que no ar fica é: como andar em comunhão, gente? Quem acredita que andar em comunhão é difícil aí, levanta a mão. Quem acha que é difícil andar em comunhão, levanta a mão. É difícil, eu acho. É complicado. Porque a comunhão cristã não é tão simples, mas é possível. E é um caminho. Amém? Como andar em comunhão? Glória a Deus. Primeiro, praticar o estar junto. Diga assim: praticar o estar junto. Tem alguém aqui? Praticar o estar juntos, amém? Atos 2:46 diz o que diz Atos 2:46? Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições. Amados, para que nós comecemos uma verdadeira comunhão bíblica, é necessário que nós venhamos praticar estar junto. Nossa, que coisa difícil, meu Deus, estar junto com alguém. Nossa, que coisa complicada. Nós precisamos praticar estar junto. Como? Eu sei que muitos irmãos aqui trabalham secularmente, eu também trabalho, e eu também preciso melhorar muito nessa área, amados. Mas será que você não tem um tempo para tomar um café com o teu colega de célula? Será que muitas vezes a gente tem vergonha, né? Muita gente tem vergonha de chegar na casa dos outros, não é? Pois isso são sofismas que o diabo coloca na nossa cabeça. São mentiras que o diabo coloca na nossa cabeça, de que eu vou incomodar, de que eu vou atrapalhar. Mas é necessário, amados, que nós precisemos praticar estar junto um com o outro. É necessário, para que haja comunhão bíblica, que nós venhamos estar juntos um com o outro, reunir com o meu irmão. Não precisa eu todos os dias da semana me reunir com toda a célula, mas eu posso visitar o Ivanor, mas eu posso visitar a Richelle, eu posso ir lá tomar um café com o pastor Valdemar, eu posso ir na padaria comprar um pãozinho de queijo e ir lá na casa do Vino. Será que eu não posso? Você ia me receber bem, Vino, se eu fosse lá tomar café na tua casa? Se eu pelo menos levasse um pãozinho, né? Ia me receber bem? Pode ser que o Vino não vai me receber mal, mas existe um propósito maior do que a tua cara feia, Vino, ou maior do que a minha cara feia quando eu vou receber alguém. Existe um propósito maior do que o desconforto do irmão, que é a comunhão e unidade, que ele só vai entender depois que estiver praticando o estar junto. Aí ele vai entender por que o cara está toda hora me enchendo o saco aqui na minha casa. E existe um propósito maior que o desconforto que talvez você tenha. Existe um propósito maior que se chama a unidade, a comunhão com Cristo. Por quê? Porque através da comunhão, da unidade, nós vemos na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos 16:25, que através da união e da comunhão, Deus opera milagre. Amém? Então, apesar da cara feia do pastor Valdemar, se eu vou lá tomar café na casa dele, de eu estar incomodando ele, apesar da cara feia, existe um propósito maior, porque através dessa comunhão que a gente estiver estreitando um com o outro, Deus vai operar na vida dele, com a cara feia ou não. Amém? Existe um propósito maior, amados, existe um propósito maior. Glória a Deus. Hebreus 10:25, não precisa abrir, vai ficar muito longe o endereço, tem que pegar um Uber aí até Hebreus, né? Eu vou ler aqui. Hebreus 10:25 diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Aí eu pergunto, olha só a importância de estarmos reunidos em igreja também, de estarmos congregando um com o outro. Você é um ser social, diga assim: eu sou
um ser social. Nenhum ser humano foi feito para andar sozinho. Nenhum ser humano foi feito para andar sozinho. Nós precisamos estar juntos uns com os outros, e para isso é necessário que nós venhamos a aprender o quê? A estar junto, praticar o estar junto, amém? Precisamos praticar, amém? 2, precisa haver um esforço de todos, precisa haver esforço, porque como eu disse anteriormente, a comunhão bíblica não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo vivendo em comunhão. Eu pergunto, está todo mundo vivendo em comunhão bíblica aí? Está todo mundo na bênção? Está todo mundo aí, glória a Deus, compartilhando, amando, se reunindo? Então é porque não é tão fácil. Mas para que venha acontecer é necessário esforço. É necessário? Aí uma palavra que me chamou a atenção em Atos 2:42, é a segunda palavra do versículo, e eles perseveravam. O que diz na tua Bíblia aí em 42? A segunda palavra. Eles o quê? Diz na sua Bíblia aí, perseveravam? Na sua Bíblia diz perseveravam? Diz perseveravam aí? E perseveravam, 42? Ou é só a minha Bíblia? Diz aí, Lúcia, e perseveravam? O que diz aí na sua Bíblia aí? A segunda palavra, ou a terceira. Eles o quê? Eles o quê? Eles faziam o quê? Perseveravam, né? Perseveravam, não perseveravam? Por que perseveravam? Porque não era fácil. A gente olha aqui e acha que a palavra de Deus não diz que eles fluíam na comunhão, diz que eles perseveravam, eles eram perseverantes. Convidava o irmão não ia, mas ia outro. Pô, mas veio só 2, mas eu vou de novo, vamos lá, vamos se reunir, vamos perseverar, uma hora pega. Eu vou te dizer uma coisa, segredo, comunhão pega mais que Covid. A comunhão é contagiosa. Diga assim para o seu irmão, a comunhão é contagiosa. Diga para o outro irmão do outro lado agora, a comunhão é contagiosa, ela pega, a comunhão pega. Mas para que a comunhão pegue é necessário que nós venhamos pegar primeiro. Para eu transferir para outra é necessário que eu venha pegar primeiro. Por que a comunhão está tão difícil na célula Nova Esperança? Porque eu preciso pegar o vírus da comunhão. Eu preciso ser, no bom sentido obviamente, eu preciso ser incubado com o vírus da comunhão, para que eu venha transmitir para outras pessoas. Repita mais uma vez, a comunhão pega. A comunhão transmite. E era o que acontecia aqui em Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus diz que eles perseveravam. Eles tentavam, e iam e perseveravam. E através dessa perseverança, Deus operou milagre. A palavra de Deus diz que Deus operava maravilhas, sinais e prodígio no meio dos apóstolos. Por quê? Porque eles não desistiam. Perseverar é tentar de novo, começar de novo, vamos tentar de novo. Eu acho que é isso que a gente está pecando, na perseverança. Muitas vezes a gente até tenta, só que depois cansa, não persevera, e aí a comunhão não pega, e aí eu não fico cheio da comunhão e da unidade. E aí o que vai acontecer? Eu não vou transferir nada. Eu não vou transferir nada para ninguém. Amém? Quem concorda? Quem discorda? Glória a Deus. Então é necessário que haja um esforço, amado. Um esforço para a comunhão. Amém? Nós precisamos perseverar e nos esforçar. Muitas vezes ali a pastora Ana convida, vamos fazer um churrasco lá na roça, né? Deve ter acontecido já. Vamos fazer um churrasco na roça. Aí um fala, não, a roça é muito longe. Aí eu pergunto, amado, você precisa se esforçar. Existe um propósito maior do que a comida. E eu aprendi isso em duras penas. Quando há uma comunhão, quando há comida na comunhão, a comida é o menos importante. E eu pensava ao contrário, eu pensava que a comida era mais importante. A comida é o que menos importa. O que mais importa é a comunhão. Amém? E nós precisamos nos esforçar para estar em comunhão.
Nós precisamos muitas vezes negar nós mesmos. Pô, eu não gosto de roça, eu não gosto daqueles mosquitos que ficam me picando. Te esforça, amado. Existe um propósito maior que os mosquitos te picando, existe um propósito chamado comunhão. É necessário que nós venhamos nos esforçar. Ah, mas a casa do irmão Leandro é muito longe. Te esforça, pega um Uber. Se você quer andar em comunhão, nós precisamos nos esforçar. Ah, mas eu tenho esse filho pequeno, tenho gêmeos. Te esforça. Se nós precisamos, se não houver esse esforço, essa perseverança, não vai rolar, não vai acontecer. E aí o que vai acontecer? Deus não vai operar milagre na sua vida, porque você está fora da comunhão dos santos. Amém? Então, para que a verdadeira comunhão ocorra, precisamos, número 2, precisamos haver esforço de todos. Primeiro, praticar o estar junto. Praticar, estar junto, estar olhando, estar vendo, estar tocando, estar ligando também é estar junto, estar videochamada também é estar junto. Nós precisamos praticar isso, amém? Praticar, precisa haver um esforço de todos, amém? Terceiro, generosidade. Um ambiente de comunhão cristã precisa de um ambiente de generosidade, né? Eu vou lá na casa do Ivanor, na comunhão, eu não levo nenhum pedaço de carne. Você está sendo generoso? Você está sendo generoso? A comunhão cristã precisa de generosidade. As pessoas precisam ser generosas uns com os outros. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos 42, de novo, voltando lá na 42, assim: eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Generosidade, partir o pão, compartilhar. E também aqui na frente, lá no versículo 45, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Coração aberto, coração generoso. A comunhão bíblica precisa e necessita de generosidade, que é o contrário de egoísmo. Muitas vezes nós estamos achando que estamos em comunhão, mas nós somos egoístas, estamos pensando só em nós mesmos, não estamos pensando no irmão. Trazendo, por exemplo, bem corriqueiro na nossa comunhão, na reunião, muitas vezes a gente não está nem aí se o irmão não tem carona para vir para a comunhão. Falta de generosidade, falta de coração aberto. Amém? Então, em um ambiente de comunhão cristã é necessário que haja generosidade entre os irmãos, entendendo a dificuldade de cada um, entendendo e compreendendo a dificuldade de cada um. Aí, digamos, você quer começar a sua comunhão, aí você convida um irmão que muitas vezes aí está desempregado, não tem dinheiro para levar carne. Amado, seja generoso. A palavra de Deus diz que aqui eles vendiam suas propriedades. O irmão Ivanor não tem casa? Eu tenho duas, eu vou vender uma aqui e vou comprar outra para ele. É isso que eles faziam. Coração aberto, generosidade. Você está pronto para fazer isso? Muitas vezes você não quer nem gastar sua gasolina, imagina vender sua casa para dar para outro. Muitas vezes você não quer nem pagar o churrasco do irmão que está sem dinheiro, imagina vender seus bens para dar para outro. O ambiente de comunhão cristã é necessário generosidade, 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 amém? Glória a Deus. Aqui também, número 4, esse aqui também, aqui é manto. Para que haja uma comunhão cristã é necessário transparência. Diga assim, transparência. Mais uma vez, transparência. Para que ocorra uma comunhão verdadeira é necessário que os irmãos sejam transparentes um com o outro. Transparência entre os irmãos. Amém? Na minha Bíblia fala em Atos dos Apóstolos 46, sinceridade de coração. Outros falam singeleza, que é simplicidade. Mas também em 1 João 1, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês, eu vou dar essa colher de chá para os irmãos. Qual é o ponto número 4? É o quê? É o quê? Transparência. 1 João 1, versículo 7 diz assim: se no entanto
andarmos na luz, ou seja, em transparência, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. Vou repetir. 1 João 1, primeira epístola de João 1, 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Repita comigo: se eu andar na luz, eu tenho plena, quer dizer completa. O que quer dizer plena? Completa comunhão com os outros. Se eu andar na luz, ou seja, se eu ser uma pessoa transparente, eu tenho plena comunhão com os meus irmãos. Se eu tenho transparência, se eu andar na luz com o pastor Valdemar, eu tenho plena comunhão com ele. Mas se eu não andar na luz, a minha comunhão não é plena. É preciso, para andarmos em comunhão uns com os outros, sermos transparentes. E muitas vezes nós estamos aqui reunidos como igreja, todo mundo bonitinho, dando um sorrisinho, a paz do Senhor Jesus, irmão, com o coração fechado, com o coração amargurado com aquele irmão. Eita, crente abençoado. É ou não é? Me diga que comunhão há. Irmãos brigando com irmãos, irmãos de mal com irmãos, não tendo a hombridade, a capacidade de abrir o coração e dizer o que está acontecendo. Para que haja verdadeira comunhão entre os irmãos, é necessário o quê? Transparência. É claro que nós vamos ter problemas uns com os outros, amados, isso é normal. Isso acontece na igreja do Senhor Jesus também. As pessoas vão ter problemas umas com as outras porque nós somos imperfeitos. Vai ter um dia que o pastor Valdemar vai me dar uma canelada. Vai ter um dia que eu vou dar uma canelada em alguém aqui. Sim ou não? Vai ter. Vai ter um dia que a irmã Nalva vai falar um pouco duro com alguém. Nós estamos passíveis a erros uns com os outros. Isso é normal, é ou não é? É normal errar uns com os outros? Ou é só eu que sou anormal que erro, todo mundo aqui é santo? Sim ou não? Mas é necessário que nós venhamos andar em transparência. Glória a Deus. Estou sentindo a igreja um pouco dispersa. Vamos levantar, amém? Vamos orar? Porque esse assunto é muito importante, amém? Eu sinto a igreja um pouco dispersa. Mas em nome de Jesus, o diabo não vai tirar nossa comunhão, nossa unidade. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, queremos, Pai, nesse momento repreender, Senhor, toda a cilada de Satanás contra as nossas vidas, toda distração, toda conversa paralela, Senhor, em nome de Jesus, que muitas vezes o diabo quer nos separar, quer nos dividir. Em nome de Jesus, caia por terra agora, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar em verdadeira comunhão e unidade aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai. Porque nós estamos falando a Tua palavra, pregando a Tua palavra, em nome de Jesus, viveremos a Tua palavra. Em nome de Jesus, pela autoridade dada por Jesus Cristo, eu repreendo agora toda a distração, sai, em nome de Jesus. Tudo que venha nos tirar, Senhor, em nome de Jesus, tirar nossa atenção da Tua palavra e nosso entendimento, caia por terra agora, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Então 4, para que haja verdadeira comunhão é necessário transparência. Pode sentar, amém? É necessário transparência uns com os outros. Está com um problema com o irmão, amado? Abre o coração. Muitas vezes a gente acha, não, mas isso é tão pequeno, né? Isso é tão pequeno, eu não vou me expor, eu não vou expor o irmão com algo tão pequeno. Só que essas coisas pequenas, elas vão se acumulando e vão ficando, e aí aquela comunhão,
aquela coisa gostosa, aquele relacionamento vai apagando, vai acabando, quando a gente menos espera, acabou. É assim que acontece com os casamentos, amado. É assim que acontece com os casamentos. Quando existe uma grande crise num casamento, a tendência é que o casal se una para resolver aquilo. Seja qual for a tragédia, sei lá, a gente pode colocar vários exemplos. Filho nas drogas, morte de algum ente querido. Quando acontece uma grande tragédia num casal, a tendência é que o casal se una para que juntos resolva aquele problema. Mas quando são pequenas coisas, e essas pequenas coisas não são tratadas num casamento, e também a gente pode falar na célula, no discipulado, essas pequenas coisas não são tratadas, é uma cueca que deixa na pia, é o pé sujo que deixa aqui, e aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Essas pequenas coisas são que terminam com a maioria dos casamentos. São pequenas coisas que vão acumulando, e aquilo não é tratado, e aquilo não é conversado. E o que acontece? Quanto menos espera, um diz para o outro: eu não te amo mais. Como assim? Não sei, eu não te amo mais, eu não sinto mais atração por você. Não é tão normal assim. Por quê? São sucessões de pequenas coisas, de falta de transparência, de sentar e conversar, tirar a sujeira debaixo do tapete. Quando eu e minha esposa, havia um tempo em que eu e minha esposa não andávamos em unidade e comunhão com o outro. Olha o que acontecia, a gente sempre estava com as nossas vontades eram diferentes um do outro. Eu queria uma coisa, a Rosa queria outra. Eu pensava de um jeito, a Rosa pensava de outro. E esse conflito era constante na minha casa, no meu casamento. Até que um dia, a Rosa me falou assim: também você não me ouve? Eu já tinha ouvido isso antes, várias vezes. Algum homem já ouviu isso da esposa? Que você não me ouve? Ou é só eu? Ninguém, cara, só eu. Você não me ouve? Eu já tinha ouvido isso outras vezes, só que aquele dia, naquele momento, eu ouvi diferente. Glória a Deus, porque isso foi o Espírito Santo, porque só Ele pode convencer o homem do pecado e do juízo. Muitas vezes você pode ouvir sempre a mesma coisa, mas se o Espírito Santo não tocar no seu coraçãozinho, não vai acontecer nada. E naquele momento, quando ela falou aquilo: você não me ouve, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu pensei: poxa, eu não escuto a minha esposa. Daquele momento, entende? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Muitas vezes a gente ouve várias coisas, repete a mesma coisa, só que entra para um ouvido e sai para o outro. Mas aquele dia entrou diferente. Eu falei: opa, é verdade, eu não escuto a minha esposa. E eu, como eu sou um cara muito metódico, eu pensei: eu preciso resolver esse problema. Se eu não estou ouvindo a minha esposa, e isso é um problema para ela, e também creio que seja um problema no meu casamento, eu tenho que resolver isso. Como que eu vou fazer? Chegou num determinado dia, no outro dia, após o almoço, terminamos o almoço, eu falei para minha esposa: hein, amor, vamos ali no quarto? Vamos. Entramos no quarto, fechamos a porta, olhei para ela e disse assim: pode falar. E ela assim: falar o quê? Eu falei: você não tem nada para falar? Eu falei: não. Eu falei: tá bom, então vou dar uma cesteadinha aqui, vou dormir. Dormi. No outro dia a mesma coisa, terminamos o almoço, eu falei para minha esposa: Rosa, vamos ali no quarto? Vamos. Fomos lá no quarto, fechei a porta, perguntei mais uma vez para ela: pode falar. E ela assim: falar o quê? Eu falei: você não tem nada para me falar? Eu estou aqui para te ouvir. E ela assim: não tenho nada não. Então, dormi de novo. Só que isso foi se tornando uma rotina. Só que aí o que aconteceu? Começou a fluir. Lembra quando a gente diz ali que a gente precisa exercitar estar junto? Nós precisamos exercitar estar junto. Começou a fluir, nós começamos a conversar um com o outro, e até hoje, quem conhece sabe, depois do almoço, quando eu e minha esposa terminamos o almoço, nós vamos para o nosso quarto. Aquele momento é meu e dela. O meio-dia é meu e da Rosa, tá? As crianças já sabem, nós trancamos a porta. Não, nem deixo trancado, porque eles já sabem, não entro. É o momento que eu tenho com a minha esposa. Ali nós conversamos, ali nós pagamos as contas, ali a gente faz também. É o horário que eu tenho com ela. Aquele momento é meu e dela.
a partir de que quando nós começamos a exercitar a comunhão, esforço, lembra do esforço? Exercitar, estar junto. Quando nós começamos a ter esse momento que aconteceu, eu e minha esposa começamos a andar junto, em unidade, uns com os outros. Por incrível que pareça, as mesmas vontades dela são as mesmas minhas vontades. O que eu penso, ela pensa também. Porque o exercício da comunhão, limpando diariamente, se comunicando, como nós falamos aqui, exercitando, estar junto, com transparência uns com os outros, porque naquele momento também tem momentos que é necessário que nós venhamos ali corrigir o que um que tá errado, o que ela acha que eu estou errado e que ela está errado, e resolveu hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu falo isso na presença da igreja, na presença de quem está me ouvindo aí do outro lado, na presença dos anjos do Espírito Santo. Eu vivo um casamento abençoado, eu sou um homem muito feliz e realizado com a minha esposa e com meus filhos. Mas para isso é necessário o quê? Comunhão, transparência, esforço, estando junto, tendo tempo de se esforçando até aquele momento com ela, amém? Tudo flui, amados, amém? Transparência. 5, simplicidade. Para que haja uma comunhão verdadeira é necessário simplicidade. Não precisa você alugar o Bartira Fest. Eu estou fazendo aqui um comercial, depois eu vou lá pegar o cachê. Não precisa você fazer alugar o espaço Le Rêve para fazer uma comunhão. Se quiser fazer, beleza, glória a Deus. Mas a comunhão também ocorre na simplicidade, no cuscuz, no ovo frito. Ah, mas eu não tenho, né? E por várias vezes, amado, muitas vezes a gente não convida alguém para ir lá em casa, porque às vezes a despensa está meio vazia, não é? Pô, vou convidar a Richelle para vir aqui em casa para comer cuscuz com ovo frito. Vai sair a comunhão com cuscuz e ovo frito. Simplicidade. Ah, mas eu não tenho um sofá. Senta no banco, senta no tronco, sei lá, senta em alguma coisa, velho. Senta no chão, pô. Muitas vezes a gente fica colocando desculpa para não estar em comunhão uns com os outros. Ah, mas eu só tenho aqui em casa um arroz branco. Vamos comer arroz branco. Ó, amado, eu só tenho arroz branco. Mas eu sei que existe algo mais importante que o arroz branco, que é a comunhão. E eu estou aqui para estar em comunhão contigo. Não tem muito o que comer, mas tenho eu aqui, essa cara linda, bonita, né? Lá em casa não tem muita coisa, mas chimarrão e cara alegre sempre tem, para os que tomam chimarrão, né? E, eu e minha esposa, a gente não sabe fazer café do baiano, né? O café na meia. Mas a gente já resolveu isso, compramos uma cafeteira. Então, se os baianos quiserem ir lá em casa, tem café passado na cafeteira. A gente diz que não é a mesma coisa. É sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Mas tem um café lá, seja ela qual for, tem um café lá. Para andarmos em comunhão e unidade não é necessário a organização de grandes eventos, lugares, comida abundante, comida refinada. Basta 2 ou mais corações dispostos a estarem juntos. Olha só. Peraí, deixa eu criar a frase aqui. Para que haja uma verdadeira comunhão cristã, não é necessário algo diversificado, comidas diversificadas, mesas bonitas, pratos de ouro. É necessário apenas 2 ou mais corações dispostos a estarem juntos um com o outro. Olha só que lindo, hein? Vou repetir. Para que haja uma verdadeira comunhão cristã, não é necessário grandes eventos, grandes lugares, comidas refinadas. É necessário apenas 2 ou mais corações dispostos a estarem juntos. Só isso. Se tiver um cafezinho, melhor ainda. Amém? Se tiver um chimarrão, melhor ainda. Simplicidade. Não é necessário, amado. Se você só tem tangue para oferecer, oferece o tangue. Amém? Glória a Deus. 6. Periodicidade. Repita comigo, periodicidade. Para que a comunhão venha acontecer, é necessário que ocorra de forma contínua. Não adianta a gente fazer o churrasco da liderança que a gente fez agora domingo e
Um dia, se der um dia feliz, a gente faz outro. Não vai acontecer a verdadeira comunhão cristã. É necessário periodicidade. Olha o que diz aqui em Atos 46, Atos Apóstolos 2, versículo 46. Diariamente. A primeira palavra do versículo 46, lê aí, por favor. A primeira palavra do versículo 46. A primeira palavra do versículo 46. O que diz a tua Bíblia, Richelle? Todos os dias. Na sua Bíblia, irmã Zete, o que diz em Atos Apóstolos 2, 46? A primeira palavra de Atos 2, 46. O que fala? O que diz aí? O que diz aí na sua Bíblia? Atos 2, 46. O que diz na tua Bíblia eletrônica aí, Bárbara, Marciana? A primeira palavra de Atos 2, 46 diz o quê? Todos os dias. Quem mais abriu aí? Na Bíblia eletrônica do Ivanor, o que fala aí, Ivanor? Atos 2, 46. A primeira palavra do versículo 46 diz o quê? Não, 46. Todos os dias. Segunda palavra então, que tem tradução que é diferente, né? Todos os dias, perseverando. Todos os dias. Quem mais aí tem todos os dias ou diariamente? Ah, é isso aí? Diariamente, todos os dias? Periodicidade. Nós precisamos exercitar a comunhão diariamente. Eu vou fazer churrasco todos os dias? Não. Mas eu vou buscar estar junto com meus irmãos diariamente. E uma vez por mês, uma vez por semana, vamos fazer um churrasco com todo mundo aqui. Vamos nos reunir, vamos exercitar a comunhão. E isso precisa ser periódico. E para isso precisa esforço. E para isso precisa prática. Amém? Periodicidade. Estou quase terminando, tá? Estou no antepenúltimo tópico. Você mais... Que oração aqui? Deixa eu ver. Estou quase, né? Quantos minutos eu tenho mais, pastor? Uns 10? Então vamos correr aqui. 7. Para que haja uma comunhão cristã é necessário um ambiente de alegria. Alegria, amém? Para correr a verdadeira comunhão é necessário um ambiente alegre. Para isso é necessário que não haja nenhum ressentimento entre os irmãos. Lembra da transparência? Lembra da transparência? Então eu vou lá, eu tô com ressentimento com a irmã Richelle. Eu vou lá abrir o coração com ela. Eu preciso estar alegre. Eu não posso chegar na comunhão triste com o Wagner Paulino. Eu tenho que chegar a abrir o coração com ele. Eu não posso chegar triste com a irmã Zete, não. Pai, irmã Zete me olhou com uma cara feia aquele dia. Eu tenho que chegar, irmã Zete, aquele dia a senhora me olhou de uma forma diferente. Eu achei que a senhora estava de mal comigo. E eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por esse sentimento e perguntar, a senhora estava com algum problema comigo? Não, irmão, não foi nada disso. Então nós precisamos o quê? Para que andarmos em comunhão, nós precisamos entrar num ambiente de alegria. Num ambiente de alegria. Num ambiente de alegria. E para isso é necessário transparência, simplicidade, amém? Glória a Deus, um ambiente de alegria. Onde é que fala alegria? Louvando a Deus. Amém? 46, diariamente continuava a reunir-se no pátio, no templo, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria. Ninguém era obrigado, não. Era alegre. Eram momentos divertidos. Amém? Precisamos ter um ambiente de alegria nas nossas comunhões e não cara feia, emburrada. Se está emburrado com alguém, resolva. Peça perdão. Amém? Abre o coração, seja transparente, seja uma pessoa alegre. Glória a Deus. 8. Esse aqui, cara, esse aqui é o meu defeito principal aqui, mas já estou vencendo em nome de Jesus. 8. Compreender que o propósito de estar em comunhão é mais importante do que o próprio evento. É mais importante que a comida, é mais importante que a cadeira, é mais importante do que o local. O propósito de comunhão é mais importante do que qualquer coisa. É mais importante do que o churrasco que está queimando. E eu aprendi isso em duras penas, né? Quando o Vitor esteve aqui, o Vitor esteve aqui, sem ser nessa vez, na outra, nós fizemos um churrasco lá em casa. Aí quando eu disse assim, o churrasco está pronto, o churrasco está pronto, o churrasco já estava pronto lá. Aí começou os mantos lá na reunião de churrasco, era um dando testemunho, e eu lá com a carne no fogo, né? Já está pronto o churrasco.
mas aí começou o manto e a pastora deu oportunidade para um, oportunidade para outro. O Espírito de Deus começou a se derramar lá naquela comunhão. Sabe como é que é a reunião de crente, né? E começou o fogo ferver lá, o fogo ferver neles e também na churrasqueira, né? Era fogo daqui, fogo dali. E eu preocupado com o fogo da churrasqueira. Eu, meu Deus, a carne vai virar uma sola, vai virar uma sola. E quando eu achava que ia terminar a oportunidade do irmão, outro irmão queria falar, eu também quero falar, e glória a Deus, e contava testemunho, e eu com a carne lá pronta, né? E sabe como é que o gaúcho é metódico, né? Tem a hora para servir a carne. Eu já estava brincando, eu já estava quase endemoniando lá, né? Porque não liberava nunca para servir a carne. Por quê? Porque na minha concepção, a carne era mais importante do que o que estava acontecendo ali, o mover de Deus acontecendo. O mover de Deus acontecendo, e eu quase endemoniado, preocupado que a carne ia virar uma sola, e realmente a carne virou uma sola. Por quê? Porque passou do tempo. Mas enfim, aprendi, depois de quase ter endemoniado, quase que tiveram que expulsar lá, aprendi que a comunhão é mais importante do que a carne. A comunhão é mais importante do que a carne. A comunhão é mais importante que o sofá. A comunhão é mais importante que o cuscuz. A comunhão é mais importante que o churrasco. Ai, ai, ai. Aí eu aprendi, amados, que o que importa numa reunião é a comunhão. O resto é resto. Amém? O resto é resto. 9 e último, tá? Para terminar, para finalizar. 9 e último. Deus sempre deve ser o centro das nossas reuniões e comunhões. Deus deve estar sempre no centro. Deus deve ser sempre exaltado. Nós estamos falando de reunião de crente, de comunhão de crente, amém? Amém? Muitas vezes nos reunimos uns com os outros só para fofocar da vida dos outros, é ou não é? Para falar da vida do irmão, para falar, né, que a irmã está com a roupa curta, para falar mal do pecado do irmão. Isso não é comunhão cristã, amado. Porque a comunhão cristã, o centro é Deus. O centro é Deus. Eu pergunto, quando você está em comunhão com alguém, existem palavras e salmos e louvores a Deus? Vocês exaltam o nome de Deus? Deus sempre tem que estar no centro da nossa comunhão. A palavra de Deus diz que, Atos dos Apóstolos, versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todos os povos. Eles se reuniam e louvavam e adoravam a Deus. Deus era o centro de toda a comunhão. Deus era o centro de toda a reunião. E Deus precisa ser o centro da nossa reunião. Naquele dia que eu contei para vocês, o centro era o churrasco. Pelo menos para mim. Para mim o centro era o churrasco. Aí eu pergunto para vocês, eu estava lá fazendo churrasco, lavando a louça, servindo, mas eu pergunto, eu estava em comunhão com os irmãos? Não estava em comunhão com os irmãos, porque o centro não era Deus, o centro era o churrasco. Eu era um gaúcho, e o gaúcho não tinha que queimar o seu filme, né? Porque quer queimar o filme de um gaúcho é dizer que o churrasco dele é ruim. Eu estava preocupado com isso, mas o centro da nossa comunhão sempre deve ser Deus. Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar no centro, porque através dessa comunhão, dessa unidade, que em nome de Jesus nós vamos vencer essa barreira chamada indiferença. Em nome de Jesus, nós vamos vencer essa barreira chamada indiferença.